nossa proposta aqui é levar consciência da tua vida, do teu processo, para que você tenha uma melhor qualidade de vida, né? Então, como médico, eu quero trazer para você informações do que vai além do óbvio. Além do óbvio, é óbvio, hoje em dia você pode acessar qualquer canal de web, qualquer situação, e ter muitas informações, às vezes, que nem os médicos têm, estão atualizados. Mas a nossa proposta é ir além do óbvio, né? Do que você precisa tomar magnésio, do que você precisa tomar o antidepressivo, que você precisa tomar isso, aquilo. Isso é o óbvio. E além? Isso, do que vai além? Então, essa é a minha proposta. Eu tenho 41 anos de formado, e há 30 anos eu estudo essa medicina, que a gente pode chamar medicina do estilo de vida, uma medicina humanizada, e com essa proposta também de entender o ser humano no seu aspecto completo, no aspecto físico, no emocional, mental e espiritual. E juntos trabalhamos, né? Trabalhamos na nossa clínica, trabalhamos na nossa empresa, juntos desenvolvemos essas ideias e essas propostas de melhorar a vida. É isso aí, gente. Muito boa tarde para você que está chegando aqui. Vibe Mundial, programa Saúde Plena, com essa configuração que o doutor já abordou, que é sempre estar olhando de forma consciente para os processos, mas amplificando a maneira de percebê-los. Nós entendemos que quando nós estamos dentro desse conceito de amplificação de consciência, as coisas ficam mais simples de serem resolvidas. Você consegue ter argumentos, sejam físicos, emocionais, mentais e até bioenergéticos, para administrar aquele processo e remover o aprendizado. Eu sou farmacêutica bioquímica, farmacêutica biofísica, óbvio que é o que ele acabou de dizer, além do óbvio, é o que a gente vai olhar, o sistema bioenergético influenciando o sistema fisiológico e também as causas emocionais, quais são os circuitos emocionais, as frequências emocionais que em dissonância se manifestam no corpo físico para que você possa ter um entendimento do que está acontecendo com você. A gente gosta muito, né, no nosso livro, que nós já escrevemos, aliás, a gente precisa escrever outro, né? Precisa. Né? No nosso livro Ser Mais Saudável, a gente aborda essa questão, né, da encenação do corpo físico sendo uma lousa, né, onde a gente vai escrever o que precisa ser aprendido. E o corpo é a manifestação, pessoal. Então, muitas vezes, a gente olha para esse conceito da medicina ortodoxa, o médico, o farmacêutico, por isso que a gente já foi ampliando as nossas maneiras de percepção e entendemos assim, não adianta você ficar olhando para a doença. Doença, quanto mais você olhar para a doença, mais doente você vai ficar. É a medicina da amplificação, é o que causou esta situação para que você aprenda. Então, aprendizado, caminho inverso, aprendizado, reestruturação do corpo físico, reestruturação dos outros corpos, saúde plena. Bom, hoje a gente quer trazer um tema. A gente sempre vai trazer um tema e a gente também está aberto para que vocês se manifestem, falem sobre tal coisa. Falem, por exemplo, um dia vamos falar sobre doença autoimune. Ah, sim. Vamos falar. Hoje a gente escolheu depressão, né? Então, eu vou dizer para vocês que no nosso estudo, na nossa experiência, e até num processo que eu passei por depressão. Eu também, você sabe? Ah, sim. Eu acho que a gente consegue ensinar mais ou até ajudar mais quando a gente vivencia a situação. É sempre assim, né? E aí eu saí na raça, como eu falo, né? E eu fui aprendendo muito e eu entendi, e hoje eu executo esse tipo de processo ensinando as pessoas, porque eu entendo que hoje em dia o médico tem que ser professor também, né? Então tem que se ensinar muitas coisas. E essa é a minha proposta, ser professor também. Então a depressão, eu cheguei à conclusão que depressão não é doença. Isso mesmo que eu falei, presta atenção. Depressão não é doença. Depressão é sintoma. Vou dar um exemplo. Você tem febre, o seu filho tem febre. Está lá com febre, você leva ele no médico, o médico examina e fala, olha, tudo bem. Ele está com febre, eu vou te dar o magnopirol, por exemplo, você vai dar 2 vezes por dia. Você fala, não, vai dando isso aí. Tá, 1 mês depois, teu filho está com febre, né? Você vai esperar tanto tempo, volta lá, o médico fala, e aí? Não, continua com febre. Ah, então a gente vai fazer o seguinte, vamos associar o magnopirol com mais o AS. Você fala, mas doutor, eu preciso saber a causa da febre. Sem Isso é dúvida. óbvio. Então, entenda, depressão é um sintoma, igual febre. O que se faz hoje em dia? Se dá medicamento. Ah, mas a depressão é falta de serotonina. A pergunta que eu faço é, e por que falta serotonina? E por que falta dopamina?
Ah, não sei. Então, nós vamos... No nossa pesquisa, no nosso estudo, nós identificamos que, se você for mergulhando, por que falta dopamina, por que falta adrenalina, por que falta serotonina? Porque tem uma coisa mais... Qual é a causa da falta de serotonina? Por que o cérebro não produz serotonina? Diminuiu a produção, por quê? Porque está faltando alguma coisa. Muitas vezes está faltando o quê? Ingrediente. Está faltando matéria-prima. Ele não consegue produzir o suficiente de serotonina, no caso de uma depressão serotoninérgica, porque não tem matéria-prima. Qual matéria-prima farmacêutica? Então, gente, sabia que a depressão ela pode ser de origem nutricional, como o doutor acabou de dizer? Como assim, doutora? Sim, ela pode ser de origem nutricional. Quando está faltando alguns nutrientes, pessoal, o que acontece? O corpo, ele não tem essa matéria-prima para produzir. Ele sabe produzir, tudo bem? Mas ele não tem a matéria-prima. O que vai acontecer? Eu preciso suplementar isso, eu preciso ter isto na minha dieta. Por exemplo, um aminoácido importantíssimo, L-triptofano, gente. O L-triptofano é um precursor da serotonina. A mesma coisa, um outro aminoácido chamado L-tirosina e L-fenilalanina são aminoácidos precursores da dopamina, que é o hormônio da satisfação. Então, eu tenho a serotonina do prazer, da alegria, e eu tenho da satisfação. Quando você tem aquela sensação que está tudo certo, eu estou satisfeito com o meu trabalho, eu estou satisfeito com essa situação, eu estou satisfeito com isso. Da onde vem, pessoal? Lembra que eu já expliquei para vocês. Os comportamentos que nós temos são mediados neuroquimicamente. Então, quando eu não tenho determinados neurotransmissores, neuropeptídeos, eu não tenho determinados tipos de comportamentos. Então, eu posso dizer também que uma maneira de encarar a depressão como sintoma é fome cerebral. É isso. Fome cerebral. Né? Uma vez uma paciente me falou, eu estou deprimida. Eu falei, tá bom, como é que você come? Ah, doutor, sabe, né? Eu estou fazendo regime. Eu falei, pô, se você conhecer uma mulher que não está fazendo regime, você me apresenta, né? Não, nós estamos sempre gerenciando o não, antigamente era regime. Não fala assim. O que você come de manhã? Não, de manhã eu tomo só um cafezinho com 2 colheres de açúcar, porque eu não posso comer muito. Tá, depois. Não, no almoço eu como umas 2 folhas de alface e o bife na sombra. Falei, bife na sombra? Eu pego um bife bem passadinho, ponho um holofote em cima e ele projeta a sombra na alface e eu como bife na sombra. À tarde eu tomo um chazinho e à noite, como passou o dia inteiro, eu não como nada. Você não está com depressão, você está com fome. Exato. O teu corpo não tem. O teu corpo tem que fazer um sistema de fazer você ficar quietinho e não gastar energia. Opa, falei a palavra-chave. Qual é a única causa da depressão? Falta de energia. É o contrário do que o pessoal fala. Na medicina tradicional fala, um sintoma da depressão é falta de energia. Não! Prestem atenção. A energia, a falta de energia que libera, que faz você ter a depressão. Que pode ser bioquímico, pode ser hormonal. E a gente, como bioquímica nutricional que eu sou, eu fico enlouquecida quando eu olho nesses casos, como você colocou, e entendo que a pessoa faz uma dieta restritiva. Estou chamando a atenção sua se você é daquele tipo que fica fazendo essas dietas restritivas, olhando na internet, olhando nas revistas, copiando a dieta da amiga. Pelo amor de Deus, gente, isso é um crime. Em que sentido? Para a sua saúde. Então, bioquímica... Pera. Vou contar um segredo para você, segredo. Ela faz um trabalho de coaching nutricional associado com hormônios para emagrecer espetacular. Só para você saber, tá? Olha, isso você está dando um spoiler, né? É claro. Então, pessoal, eu fico doida quando eu olho para essas situações e vejo assim, não, você está querendo perder peso, você não está perdendo peso, você está perdendo massa magra, você está perdendo músculo. Músculo é fonte de energia, aí a gente cai nessa situação do quadro depressivo. Ao mesmo tempo, você não tem nutrientes adequados, você não vai fazer neuroquímica, correto? Você vai ter comportamentos depressivos ansiosos, sua taxa metabólica basal vai cair, porque não tem jeito, gente. Quando não põe comida no sistema, o sistema ele vai lentificando para economizar energia, mais uma vez. E aí a pessoa tem, olhando a grosso modo, ela tem um olhar de depressão. Quando na verdade não é, gente. Alinha a maneira que você está ingerindo os alimentos, que é um outro papo que a gente vai trazer aqui, né? Porque o pessoal não quer comer
para não engordar. E aí vai lá e come um pudim de leite condensado. Eu comi um pudim de leite, a quantidade de caloria e o que o organismo tem que lidar com esses alimentos inflamatórios, aí sim você fica sem energia e começa a ter comportamentos depressivos. Depressão é inflamação cerebral também. Você não está nutrindo o teu cérebro, está inflamando. Então a gente precisa olhar a depressão. Os sintomas são esses, né? Você já conhece. Choro fácil, tristeza, falta de energia para fazer as coisas, não tem vontade de sair, desânimo. São todos esses aí. Isso tudo bem. Mas são sintomas de uma causa. Se você olhar, fala, realmente. Pode perguntar para a pessoa deprimida, como é que está a tua energia? Está baixa. É básico isso aí. E o que a gente precisa, então? Identificar as causas da energia baixa. Porque aí sim, você vai tratar a causa da depressão. Eu vou dar um exemplo que eu tenho uma experiência há muito tempo e é complicado explicar aqui, porque é tão simples. A maior causa de pacientes com depressão que eu encontro nos últimos 10 anos está ligado a hormônio. Uma glândula, que é a glândula mais importante do nosso corpo, poderíamos dizer assim, onde ela está ótima, ela não está ótima. Subutilizada. Hipofunção, vamos dizer assim. Então, você pode ter uma disfunção, para menos de uma glândula, não aparecer no exame, mas o quadro clínico é exuberante, a pessoa tem todas as funções. Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte: você deprimida, principalmente você mulher, você vai no Google, aí num buscador, coloca lá, sintomas e sinais de hipotiroidismo. Sintomas e sinais de hipotiroidismo. Você coloca toda aquela lista, escreve. E quando você for para o teu psiquiatra, for para o teu médico que trata a tua depressão, você fala, doutor, desses 12, 15, eu tenho todos esses aqui. Ele vai falar, mas o teu exame está normal. Fala, mas eu tenho sintomas. Mas o teu exame está normal, mas eu tenho sintomas. Vai ficar uma discussão onde não vai chegar a lugar nenhum. Você vai tratar exame ou vai tratar sintoma? Eu já tive um problema com a classe médica, porque eu falei, não, precisamos tratar. Mas você trata uma pessoa que o exame está normal? Eu falei, mas ela não está. Eu não trato exame. Não, a gente sabe eu tenho que que tratar ela. É soberana, né? Eu aprendi, como sou velho, na minha faculdade, a clínica é soberana. E eu faço o quê? Eu olho para a pessoa, pergunto para a pessoa, e se os sintomas tiverem, eu falo, nós vamos fazer um acordo aqui. O exame está normal, mas você não. A gente precisa tratar. Não dá para a gente fechar os olhos para isso. Isso é uma das coisas que eu tenho levantado. E para os colegas também. Eu falo, por favor, olhem os exames, mas olhem a pessoa que está na tua frente. Pergunte o que ela está sentindo. Não fica olhando o exame. Infelizmente, hoje em dia, né, dentro desse conceito mais fechado, né, que as pessoas não se abrem para o novo, porque tem dificuldade em entender o que é mudança, fica essa medicina pautada somente em papel. Né? E se não está escrito no papel, que é o exame, então não tem. E a gente olha, né, tanto você quanto eu, o tempo todo atendendo pessoas, e você vê que ali, na tua frente, clinicamente, a pessoa não está bem. E você já deve ter ido em profissionais que olhou o exame e falou, a senhora está bem. E você diz, eu não tô. E ele fala, mas o exame está normal. E aí joga para o emocional. Então, gente, não é só o emocional. Claro que muitas das coisas estão no emocional e se manifestam no corpo físico. Mas é uma coisa que eu sempre lutei e vou lutar com relação a esse conceito. De olhar e falar, tá bom, está instalado no corpo físico. Ok, o que vamos fazer agora no corpo físico? É o suplemento? É o medicamento que você vai usar? É a dieta que eu vou modificar? Tudo bem. Mas aonde ela teve a sua origem? Porque é lá que é o nascedouro. É lá que é a raiz. É lá que tem que ser tratado. Além do óbvio, tem bom senso. Eu vou lembrar para vocês. Tinha um comediante, era o Bussunda. Era muito engraçado, era muito bom. Ele infartou e morreu na Copa lá, 2002, quando o Brasil foi campeão. Ele tinha um abdômen extremamente grande, obeso. Ele era obeso mórbido. Sim. Ele foi ao médico cardiologista perguntando se estava tudo bem com ele. E o médico falou, está tudo bem com você. Os seus exames estão ótimos. Agora, por favor, pessoal, por favor, como você olha uma pessoa que tem aquela a gordura abdominal, que é altamente inflamatória, a gente chama aquilo de inflamômetro. Exato. Como que você olha para uma pessoa e fala, está tudo bem? Como está tudo bem? Ele foi para lá, tudo bem, e morreu. Então, o que tem de pessoas que não têm bom senso? Então, eu quero dizer para vocês, tenham bom senso. Olha, como assim?
Se a pessoa está, mas a pessoa não está bem. Não chega para a pessoa, não, você está bem. Não, eu não estou bem. Acredite, né? Então eu falo para os colegas, acredite no que a pessoa está falando, ela vai lá no médico, muitas vezes paga a consulta, para ficar mentindo que ela não está bem. Então, nós precisamos olhar a depressão como falta de energia. Que bioquimicamente, mas vai deixar de tratar? Não! Tem que tomar os remédios. Além do óbvio, pessoal, além do óbvio trate o antidepressivo, faça a psicoterapia, busque, mas identifique aonde você tem uma perda de energia. Ou, na tua contabilidade energética, nós vamos falar um dia só sobre contabilidade energética, você está no prejuízo. Uma empresa está no prejuízo, está no negativo, ela tem que reduzir custo. O que faz o depressivo? Reduz custo. Não quero falar com ninguém, não quero conversar, não quero fazer nada, porque o que eu estou? Economizando energia. Para quê? Para não falir. Exato, gente. Existe uma célula chamada mitocôndria. É a célula, é a nossa usina elétrica, hidráulica, seja o nome que você queira dar, celular no nosso organismo. Qual é a finalidade dela? Produzir energia na forma que nós bioquimicamente chamamos de ATP. Quando o corpo ele está fabricando muito pouco ATP, você não tem energia. Não tem Cristo que faz você ter energia. Você pode meditar o dia inteiro, gente. A meditação, eu sou praticante, ela é muito interessante. Ela propõe uma série de liberações neuroquímicas, mas aí eu volto de novo na mesma tecla. Se eu não tenho nutriente, eu não tenho como produzir, gente. Ok, você está aí agora fazendo seu almoço ou já fez o seu almoço. Tudo bem, você põe lá a sua aguinha para fazer seu arroz, frige lá o seu alho, sua cebola, e você quer fazer o arroz. E você não tem o arroz. Você vai fazer o arroz? Mesmo que você esteja munida de vontade de fazer o arroz? Claro que não, gente. Cadê a matéria-prima? É o mesmo raciocínio. A depressão, ela está acontecendo porque está faltando matéria-prima. Porque, claro, eu estou deprimida porque teve a partida de um ente querido. Claro, é respeitoso, vamos viver o luto, você vai viver a ausência, a saudade. Mas vocês concordam comigo que quando você tem uma estrutura energética de base te acompanhando, você consegue suportar melhor aquela situação? Você consegue vivenciar aquilo de uma maneira diferente? Claro, triste, saudosa, ok, mas você consegue transpor aquilo de uma maneira diferenciada? Vocês concordam comigo, gente? A gente sabe da resiliência. Sim. Né? Mas a resiliência não é só emocional, é orgânica também. Orgânica. Que a gente chama de índice de adaptação. Nós fazemos um exame que mostra o nível de adaptação. Então a pessoa faz o exame, um exame russo, e a pessoa fala, bom, e aí? Fala, você está assim, cansado? A pessoa fala, como é que você sabe? Eu não falei nada. Fala, mas o exame mostra. Então existem hoje avaliações que mostram o nível de energia, por exemplo, o nível de estresse, como é que você está adaptado. Se você estiver desadaptado, você vai ter mais dificuldade de resistir aos desafios. E aí, se isso for crônico, que é o que está acontecendo hoje em dia, né? A gente vive uma situação que, digamos assim, nos agride o tempo todo, nós não temos mais energia para suportar. Tá? Você falou uma coisa muito importante, né? Esse avaliador que eu tenho lá na clínica, que faz essa mensuração do nível de estresse que você está e uma correlação no nível de adaptabilidade, o quanto eu estou adaptado com essa determinada situação, e quando essa gangorra está em desequilíbrio, é óbvio que aí você tem a somatização no corpo físico. Correto? E nesses momentos, quando a gente olha para isso, aí vem a atuação da biofísica, né? Como é que eu vou alinhar essa energia, não só nutricional, mas biofisicamente, com os medicamentos quânticos, pessoal. Medicamentos vibracionais, que vão levar a informação para que aquele órgão se adapte à frequência normal, orgânica, homeostática e homeostasia do próprio organismo. Olha que interessante, né? No futuro, a gente vai ter uma tomadinha, né? Alguma coisa assim, que você põe a mão lá e recebe energia. Hoje a gente não tem tomada, né? Por que a gente está aqui, energeticamente falando? O que está acontecendo? Precisamos se cuidar, né? Então, temos, sim, suplementar, temos que equilibrar os hormônios. O deprimido tem que equilibrar o hormônio. Hoje a gente sabe, por exemplo, que é uma coisa... O pessoal da medicina convencional fala, isso não funciona. Existe uma fadiga glandular. Então, o estresse, numa fase crônica, você pode ter uma exaustão. Essa exaustão vem também de hormônios de uma glândula suprarrenal. E que se você não modula isso, se você não equilibra, com vários suplementos que existem, com mudança de estilo de vida, tudo bem, é um conjunto.
Ah, então você que está deprimido, você que está deprimida, continue tomando o teu medicamento, mas vai além do óbvio. Busque outras alternativas e outras percepções para poder resolver mais rápido esse teu processo. Ó, perguntas aqui chegando. André está perguntando, que está gostando bastante do programa e está dizendo o seguinte, que é uma maneira nunca vista de abordagem do quadro depressivo. Que ela sempre entendeu que depressão precisava tomar antidepressivos e ponto final. Que está sendo uma inovação, esse olhar que nós estamos levando até vocês, né, de amplificar e de mostrar que não é só um medicamento, né, que tem outras vertentes que podem ser utilizadas para levar o organismo para um equilíbrio. E aí ela complementa. A ortomolecular é capaz de auxiliar nos processos depressivos? Você quer responder ou eu respondo? Pode responder. Então vamos lá. Sim, gente, o que é a orto? A orto, a gente alinha as moléculas do organismo através de suplementos, ok? Quando eu estou em déficit de macronutrientes, de quantidades grandes daquele nutriente, por exemplo, eu preciso suplementar um L-triptofano, eu preciso suplementar uma L-tirosina, um aminoácido, eu preciso dar um magnésio para essa pessoa, eu preciso colocar uma pitada de vitamina C, um antioxidante. Então, a ortomolecular, com esse olhar de equilíbrio, ela vem e suplementa de forma personalizada com vitaminas, minerais e aminoácidos em suas associações e combinações e faz a coisa acontecer no organismo. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a pessoa está num processo apenas de disfunção, num processo simples enzimático, está precisando de um cofator para dar essa reação. É aí onde entra o tratamento biofísico, gente, correto? Com medicamentos quânticos, com alguns equipamentos que eu tenho lá na clínica, que auxilia muito. A neuromodulação é um dos equipamentos que a gente tem que alinham as ondas cerebrais e trazem um conforto ao cérebro, para que ele possa executar, quando ele está na onda tal, ele faz tal coisa. Quando ele está na tal onda da concentração, na alfa está na concentração. Quando ele está na teta, ele está no descanso. Ele está entrando num reset. E assim, Andréia, sucessivamente a gente pode ajudar muita gente. E claro que aí nós aqui na Vibe Mundial, nós somos espiritualistas. Claro. É muito importante que você deprimido, você deprimida, busque também o teu equilíbrio espiritual. Já vi muitas pessoas que fez de tudo. Comia direitinho, suplementava, hormônios estavam bons, fazia terapia, mas não saía. Por quê? Porque tinha uma questão espiritual. Então, hoje em dia, e aí não é com a gente, né? A gente encaminha para os lugares adequados. Mas é muito interessante, porque quando você identifica que também pode ter uma alteração espiritual, isso também acelera a cura da depressão. Isso, pessoal, independentemente de religião. Lembre-se que a espiritualidade não está vinculada ao credo religioso. A espiritualidade existe e ponto. Existe algo além desta matéria que você conhece, desse espaço-tempo linear que estamos todos inseridos neste momento. Algo mais, que seja em qual situação você queira entender esse processo, gente. Então, para o próximo programa, vamos trazer um tema. O que nós vamos falar? Da tireoide? Quer falar da tireoide? Falar da tireoide é muito importante. É muito Nós temos importante. uma pandemia de problemas de tireoide, né? Podemos falar junto ao autoimune, mas a gente vai abrindo. Muita coisa, gente. O pessoal está mandando, né? Nos nossos Instagram. Nosso Instagram. Fala do nosso Instagram. Vamos lá. O meu é Joeli Pucci, P-U-C-C-I, que é o nome. Com Y, com Joeli. Y, né? Tem o do doutor, que é rubens.cascapeira.jr, onde você pode ver os conteúdos que nós postamos diariamente, nos conhecer a nossa empresa, a nossa clínica, a nossa farmácia, tudo que a gente tem nesses anos aqui de carreira, você 40 e eu 28. 41. 41, eu 28. Então, a gente está aí, né, nesse propósito de vida há muitos anos, auxiliando as pessoas nos seus processos de evolução, aliviando o sofrimento e trazendo, sim, gente, uma proposta de esperança. Porque nós podemos e devemos e queremos viver melhor. Eu agradeço muito aqui a Vibe Mundial por essa oportunidade e nós estamos abertos para que você mande, através do nosso Instagram ou através da rádio, algumas questões que você gostaria de conversar com a gente. A nossa proposta é elucidar as consciências, ampliar a maneira de ver. E a minha proposta é ser
educativo no sentido da área da medicina. Orientar você a que você procure o melhor do teu mundo, para você ter melhor qualidade de vida. Muito isso obrigado. aí, gente. Fiquem com Deus. Nós nos vemos quinta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau. A Vibe Mundial.